Amém, queridos? De volta, então. Obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar, eu coloquei um título e aí hoje de manhã eu resolvi mudar o título da minha palavra. Então, subir, o que é subir de nível, né? Nós vamos falar um pouquinho isso aqui. E subir de nível tem tudo a ver com o nosso relacionamento, primeiro com Deus e também com as pessoas. E eu quero colocar aqui, então, que quando a gente fala de nível, a gente pode falar de várias situações das nossas vidas, condições, né, que pode ser no casamento, pode ser subir de nível com Deus, subir de nível com os nossos filhos, no trabalho. Então, seja qual for a sua necessidade, então, que Deus possa falar contigo. E eu coloquei aqui, então, a diferença para a gente subir de nível, falando espiritualmente. O que é subir de nível espiritualmente, né? Às vezes a gente precisa de subir de nível no louvor, na adoração, né? Na oração, no jejum. Tem muitas coisas que nós podemos subir, então, de nível. E como, então, que eu faço isso? De que maneira Deus vai usar a minha vida, a sua vida? Porque tudo em Deus tem a ver com relacionamento. E a gente vai ver isso aqui desenhado em toda a história da Bíblia, desenhado que nós temos um relacionamento com Deus, nós temos relacionamento uns com os outros. Deus fez isso e Deus também sentiu a necessidade de ter esse relacionamento. E por isso, então, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, não fique enganado que você foi criado para muitas coisas, não. Uma apenas que a gente pode. Para que eu fui criado? A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, quem fica pensando, né, eu estava pensando num pregador que disse assim, que a pessoa falou com ele assim, mas o que eu vou fazer no céu? Vai ser muito monótono esse negócio de ficar no céu, você vai ficar só adorando a Deus, só adorando a Deus. A pessoa fala do que ela não conhece, porque quando a gente experimenta assim, as gotas, né, do que vai acontecer no céu, gente, é uma coisa maravilhosa, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? A gente não vai ter essa mente que nós temos hoje, né, mas nós vamos ter uma mente transformada, uma mente de Deus, e a gente vai voltar ao nosso lugar, que é o lugar que Deus nos criou para esse relacionamento de amor e de adoração. Quantos podem dizer amém? Então, eu estava pensando na diferença, então, que tem de uma pessoa que vive no espírito e de uma pessoa que vive na alma. A gente vai falar um pouco disso hoje, trazer um pouco do que a Bíblia vai desenhando. Por exemplo, Eva, quando Deus falou com ela, para Adão, né, que tudo que tinha do jardim, eles podiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. O que significa, então, uma pessoa que vive no espírito e uma pessoa que vive na alma? Uma pessoa que vive no espírito, ela é uma pessoa obediente. Então, desde o princípio, Deus desenhou isso para o homem. O que Deus queria de Adão e Eva? O que Deus queria, igreja? Diga assim, obediência. Então, uma pessoa que vive no espírito, ela é uma pessoa obediente. E uma pessoa que vive na alma, ela é uma pessoa dominada pela razão, no sentido assim, de que tudo ela tem razão. Já viu que a gente fica explicando? Não, mas eu tenho razão, mas eu tenho razão. E a gente vai ver isso aqui. Então, guarde isso. Uma pessoa que vive no espírito é uma pessoa obediente. Uma pessoa que vive na alma, ela quer ter razão. Então, a nossa alma, ela quer ter razão de tudo, né? De todas as coisas, e a gente tem muitos argumentos. E eu coloquei aqui, então, uma pessoa, pensei assim na Bíblia, aqui, de algo que vai mostrando assim também a obediência da Bíblia, o que isso faz. E eu lembrei muito aqui que relacionamento são portas, e portas são pessoas. Diga assim comigo, relacionamentos são portas, e portas são pessoas. Quantos creem nisso que eu estou falando? Né? Então, a gente tem relacionamento, e a gente tem diante de nós pessoas, porque nós vamos nos relacionar com pessoas. Então, e pessoas são portas, né?
E a gente vai ver aqui então que o que anda no espírito, ele consegue enxergar a porta. O que anda na alma, ele não consegue enxergar a porta. Porque porta fala de acesso, fala de oportunidade, mas fala de relacionamento. Fala de nós termos um relacionamento. E eu quero mostrar aqui então, na Bíblia, e a partir de agora, quando vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver muito isso. Olha, aqui tem uma porta, aqui tem um relacionamento. Aqui Deus falou isso, aqui não obedeceu, aqui a alma falou. E a gente vai lendo a Bíblia nessa perspectiva, você vai descobrindo muitas coisas novas. O que Deus está falando com você, se você foi obediente ou não, se você deixou a sua alma falar, né? Então, lá em 1 Samuel, conta a história de Saul. Eu não vou ler o texto todo, mas conta a história de Saul e conta que o pai dele perdeu uma junta de jumenta, né? Então, o pai dele pediu para que ele fosse, então, procurar aquela junta de jumenta, procurar os servos lá. E, então, aqui, Saul saiu com esse objetivo de ajudar, então, o pai a procurar aquela junta de jumenta. E aqui diz assim, 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, diz assim: porém, quando eles saíram para procurar, né? Porém, eles disse: nessa cidade há um homem, que aqui que eu já quero entrar direto na porta, né? Que aqui, então, ele começou a procurar, e eles começaram a falar, chegar num lugar, e ele falou assim, olha, a respeito das jumentas, né? E aí ele fala assim, nesta cidade há um homem de Deus que é estimado e tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá e mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então, aqui, ele chegou nesse lugar e alguém falou para ele, olha, aqui nesse lugar tem um homem que naquela época era chamado de vidente, mas quando fala de vidente, gente, é profeta, não tem nada a ver com essa coisa mística aí não, viu? Por favor, quem está conectado aí. Então aqui, fala assim, então Saul, versículo 7, então Saul disse ao moço, eis porém que se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão do nosso alforje se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Então, aqui, olha só a diferença. Eles tinham, então, aqui alguém que disse para eles que naquele lugar tinha um homem que tinha resposta. Diga comigo assim, portas, pessoas. Então, que tinha uma resposta da qual ele estava precisando. Agora, o que a alma dele disse para ele? Olha só que a gente vai aprender aqui. Disse, não, mas a gente não tem presente, a gente não tem como fazer, porque se vai diante de um homem de Deus, tem que levar um presente. Era um hábito, era costume, não significa que era obrigado. Era um costume que tinha, então, se fosse encontrar com um profeta, um homem de Deus, que levasse alguma coisa. Aí ele disse assim, olha, acabou o nosso pão, nós não temos presente, nós não temos nada. E aí eu fiquei pensando, não é a alma falando? Quando diz assim, tem uma resposta de Deus. Aí sua alma fala, não, para com isso, não tem condições, você não tem isso, você não tem aquilo, não tem aquilo outro, né? E aqui então ele fala assim, o que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse, eis que tenho ainda em mãos 4 ciclos de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. O que eles queriam fazer com o profeta aqui? Eles queriam pagar. Tem gente que faz isso, né? A gente que é da área de saúde fala assim, não, me dá um laudo aí, porque aí eu levo lá, vai resolver, né? E quer te pagar para você fazer a coisa errada, né? Então, só abrindo um parênteses aqui, viu, gente? Então, aqui, ele diz assim, não, então, nós vamos levar isso e o profeta, então, vai nos conduzir e mostrar-nos o caminho. Aí é que fala dessa, que antigamente Israel, quando consultava a Deus, falava a respeito de vidente, mas é profeta, viu? E o versículo 10 diz assim, então Saul disse ao moço, diz bem, pois vamos.
e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Então, aqui eles decidiram. Por que eles disseram? O que valia mais, pão ou os 4 ciclos de ouro, de prata? Gente, o que valia mais? Valia mais a prata. Aí. Então, muitas vezes a gente olha para a gente e a gente diz assim, eu não tenho nada. Você tem sim. Diga assim, todo mundo tem alguma coisa que pode oferecer nos relacionamentos. Subiu, pois, à encosta da cidade e encontraram algumas moças que saíram para tirar água e lhes perguntaram, está aqui o vidente? Eles começaram então a procurar o profeta, né? Elas respondeu, está, eis aí que tens diante de ti. Apressa-te, pois hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no altar. Eu fiquei pensando exatamente no dia que Saul estava na cidade. Diga comigo assim, a bênção vai chegar na hora certa, no momento certo, Deus vai estar ali, o profeta de Deus vai estar ali. E aí aqui começa a discorrer então que ele entrou na cidade, né? Subir até a cidade. E Samuel, então, versículo 14. Subiram, pois, a cidade e encontraram, e eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, olha só, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelou a Samuel, dizendo, amanhã a estas horas, diga assim, Deus é demais, né? Antes dele chegar, Deus já revelou a quem? Diga assim, o profeta. Amanhã a estas horas eu enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás como príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Então aqui, Deus já tinha mostrado para ele, antes de encontrar com Saul, né? Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis aí o homem a quem eu já lhe falara, e este dominará sobre o meu povo. Aí aqui então a gente vê um homem que anda no Espírito. Quando você anda no Espírito, o Espírito Santo fala com você. Fala ou não fala? Fala. Versículo 18. Saul se achegou a Samuel em meio da porta e disse, mostra-me, te peço, onde é aqui a casa do vidente, do profeta, né? Samuel respondeu, sou eu, o profeta. Sobe diante de mim no alto hoje e comereis comigo, e pela manhã despedirei, quando está no coração o declararei, quer dizer, todo o desejo, né? E aqui então, qual que era o desejo de Saul? Encontrar as jumentas. Qual que era o desejo de Deus? Diga assim, tornar rei. Que coisa forte, né? Então, às vezes, a nossa alma, ela busca algumas coisas e Deus tem algo muito maior, um nível muito maior. Deus queria subir, então, Saul de nível. Diga assim, Deus queria subir Saul de nível, né? De um nível de um filho. Aí, olha só o que a alma desse homem começou a falar. Versículo 20 fala assim, quantas jumentas que há 3 dias que perderam, não se preocupe no teu coração, o profeta falando com elas, porque já encontraram. E é para quem está reservado tudo o que é preciso em Israel. Não é para ti e para toda a casa de teu pai. E o versículo 21 fala assim, então respondeu Saul, disse, porventura não sou eu o benjamita, o menor das tribos de Israel? E a minha família, menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Então, quando ele ouviu a palavra, que Deus tinha um nível diferente para ele, ele falou assim, não, eu sou o piorzinho da minha casa, eu sou o menorzinho da minha casa. O que acontece com pessoas que andam na alma? Quando elas olham para a sua autoestima, quando elas olham para dentro de si mesmo, quando ela olha para a história familiar, ela diz assim, eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu sou o menorzinho da minha
casa. E aí então aqui começa toda a conversa deste homem de Deus. Samuel tomou a Saul, cadê aqui as palavras? Samuel, tomando a Saul e a seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Olha só, diga assim, subiu de nível. Subiu ou não subiu? De quem estava procurando alguma coisa que estava perdido para sua família, porque ele era o menorzinho, tinha muita necessidade, tinha muita coisa. O profeta subiu ele de nível, levou para a casa dele e deu um lugar de honra. Diga assim, Deus sempre vai nos dar um lugar de honra, querido. Amém? Entre os convidados, que eram 30, né? Então disse Samuel ao cozinheiro, traz a porção de que te dei e de que te disse, ponha a parte comigo. Então ele mandou fazer algo especial. Diga comigo assim, uma pessoa que anda no Espírito reconhece o rei. Já pensou? Então a pessoa que anda no Espírito, ela reconhece o rei, ela já separou, então mandou fazer uma comida diferente, né? O versículo 24, tomou pois o cozinheiro a coxa com que havia nela e pôs diante de Saul e disse Samuel, eis que isso é o que foi reservado, toma e come, pois se guardou para ti, para esta ocasião. E ao que dissesse eu, convidei o povo e assim comeu comeu Saul com Samuel naquele dia. Então, queridos, aqui, diga assim comigo, Deus tem algo reservado, guardado, especial para aqueles que reconhecem. Aqui, Saul não tinha reconhecido nada, porque ele estava só na alma dele. Eu acho que ele nem reconheceu que aquela comida foi separada para ele, que era diferenciada, que ele estava sentado num lugar de honra. Não sei, porque a alma dele estava preocupada com outra coisa. E quando a nossa alma está cheia de muitas outras coisas, a gente não consegue caminhar no Espírito. A gente não consegue enxergar o que Deus tem para nós. E aí, ele continua, né? Aqui o versículo dizendo que, para aquela ocasião, tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado, que era o lugar que ia levar, né? Levantaram-se de madrugada e já quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te, eu irei contigo para encaminhar. E levantou-se Saul e saíram ambos, e ele Samuel. E desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, diz um moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, né? O que te farei saber a palavra de Deus. E aí o versículo que eu quero já ir fechando aqui, que fala assim, tomou Samuel o vaso de azeite e derramou sobre a cabeça e o beijou, dizendo, não te unges porventura o Senhor como príncipe sobre a herança do seu povo? Aqui então ele fez a pergunta. Quem que estava ungindo Saul ali? Diga assim, a porta. Samuel. Samuel era a porta de Saul. Era a porta para a vida dele toda, mas só que chegou um dia que Saul fechou essa porta para Samuel. Quando foi? Lembra quando ele tinha que oferecer os sacrifícios e ele tinha que esperar? Tinha o quê? Uma ordem de Deus ali, e ele desobedeceu. Quem anda no Espírito, nós vamos falar muito isso hoje de manhã, quem anda no Espírito anda em obediência. Quem anda pela alma, anda pelas emoções e anda pela razão. E vai se dar muito mal. Eu digo assim, vai se dar muito mal. Quem já se deu muito mal aqui de não andar no Espírito e andar na alma? Quando nós estivermos aqui, gente, nós vamos andar nesse corpo nosso, nessa alma, né? Mas onde eu quero chegar, que a gente vai ver que tudo isso está desenhado na Bíblia. Que tudo isso está
colocado para nós em toda a história da Bíblia. A gente vai vendo Eva quando desobedeceu a Deus, lá no jardim do Éden. E eu quero mostrar uma coisa bem prática. Então aqui Saul também chegou um momento de desobediência, chegou um momento que ele ficou tão arrogante, que a alma dele falou muito alta, que ele começou a perseguir Davi, né? Não é o nosso caso aqui hoje, a gente não é a palavra, mas ele, pela baixa autoestima que ele tinha, ele começou então a achar que quem era culpado de todas as coisas era Davi, né? Diga assim comigo, batalha errada. A Bispa Ana já escreveu um livro sobre isso, né? Sobre batalha errada. Então a pessoa que ela vive na alma, ela vive para justificar aquilo que ela acha que ela tem razão. E eu vou mostrar para vocês, eu coloquei aqui um exemplo de um atendimento. Por exemplo, a gente vai fazer um atendimento pastoral, né? E aí chega o marido ali e coloca e diz assim, olha, eu estou com um problema em casa, no meu casamento, minha mulher fala demais, ela não para de falar, ela não me escuta, ela não me respeita, no atendimento. Aí ela coloca lá, tá os dois atendendo, né? Eu estou colocando aqui as hipóteses, né? Então, quando coloca lá, então o pastor diz para ela assim, olha, os frutos do Espírito, um deles é o quê? Diga assim, domínio próprio. Domínio próprio. Então, quando a gente pensa em pessoas que andam no Espírito, elas têm os frutos do Espírito. E um deles é o domínio próprio. Então, quando o pastor fala para ela assim, o pastor, a pastora, né, ou o conselheiro, ou quem está acompanhando, e diz para ela assim, por que você não faz um exercício com os dons, e um deles é o domínio próprio? Por que você então não faz esse exercício, pelo menos por uma semana, e depois eu volto te atender? Junto com isso, você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai estar nos cultos, você vai estar na célula, dá todas as orientações que a gente chama na psicologia de tarefa. E ela, na hora, o que ela diz? Meu Deus do céu, você está de brincadeira. Você não conhece com quem eu me casei. Se você estivesse lá em casa, você ia ver. Eu podia ter gravado isso aqui, mas como eu não gravei, eu fui acusada. Quem que está falando? Diga assim, a alma. A alma está gritando, a alma está falando, porque não quer ouvir as instruções que vêm de Deus. Gente, para quem está nos relacionamentos, no casamento, quem é casado, uma das coisas que a gente precisa aprender muitas vezes, e que é difícil, quando a Bíblia fala sobre a gente submeter, não estou falando aqui de mulher ficar calada, de não ter razão, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de orientações pastorais, lá no DI, que você vai ter, lá no seu momento. Talvez seu problema não seja esse. Talvez você não consiga parar de gastar. Ah, eu sou um gastador compulsivo. E o seu pastor vai dizer para você, meu querido, você precisa de colocar as suas contas, procura alguém que possa te ajudar para organizar isso aí. Aí ele diz, Deus me livre. E a hora que me der ansiedade, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que comprar. Então nós estamos falando não só de homem, mas nós estamos falando também de mulheres e de homens, né? Mas aqui eu peguei esse exemplo. Então o que acontece aqui? O que aconteceu aqui? De jeito nenhum, não vou aceitar essa proposta. E os casamentos, muitas vezes, eles se perdem. Por quê? Porque o outro tem uma cobrança, uma dívida, querido, muito grande. Você sabe que tem gente que diz assim, que a gente culpa o marido, a Eva culpou, culpou o diabo, o Adão culpou a Eva, né? E assim sucessivamente as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente tem, às vezes, uma dívida que o outro nos deve, né? Nos deve atenção, nos deve isso, no casamento, né? Ah, não me escuta, ah, não me respeita, ah, não isso e naquilo, né? E a gente vem de famílias diferentes, de momentos diferentes, de condições diferentes, de muitas coisas diferentes que a gente vem, né, no nosso relacionamento. E aqui então nesse atendimento que eu falei assim, meu Deus, aqui
que a gente pode pensar assim. Quando a gente pensa no mentor, o mentor é alguém que vai te mentorizar, que vai te ajudar, te conduzir a sua vida, né? A gente pensa em mentoria, que tinha o profeta, e a gente vai vendo na Bíblia muitas situações das quais a gente precisa de prestar atenção. Então, fica aqui uma dica, se você quer aprender. Marido não te deve nada, nem esposa te deve nada, nem filho te deve nada, nem pastor te deve nada, ninguém te deve nada. O único que deve é você mesmo. E você precisa de resolver essas suas questões, porque são questões de alma. Muita coisa em nós, querido, é alma, não é espírito. Agora, no original, se a gente pensasse, se eu voltar a esse lugar, Senhor. Quer ver, quando a gente atende uma pessoa, a gente fala assim para ela, não, querido, vamos fazer o seguinte, eu não tenho uma resposta para você. Você fala, meu Deus, como que não tem uma resposta para mim? Não tem. Não tem uma resposta para a sua necessidade, não tem. Você vai buscar a Deus, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai jejuar 3 dias. Fica lá, jejua, coloca isso diante de Deus. Ah, Senhor, eu não consigo parar de falar, eu estou certa, fulano me deve isso e aquilo. Coloca tudo para fora. E às vezes a pessoa nem volta no atendimento. Por quê? Porque ela entrou num outro nível. Ela entrou num nível que o Espírito Santo vai falar com ela. Tem uma coisa que nós não podemos fazer, convencer as pessoas. O único que pode convencer, querido, é o Espírito Santo. Porque conhece a nossa alma, sabe tudo que nós estamos passando, sabe tudo que nós necessitamos. Então, a única pessoa que pode convencer, diga comigo assim, é o Espírito Santo. Então, a única pessoa que é devedora, a gente tem que pensar nisso. Eu me lembro que no começo do casamento, pensava, meu Deus, me deve tudo. Ou então, às vezes, fala para a gente, né? Pais que falam para filho, você me deve a sua vida. Jesus amado, você me deve, que você não era nada, eu casei contigo e hoje você é o que você é. Então, tem que ajustar essas contas, né? Para poder fazer aí um inventário, arrumar essas coisas, porque senão a gente não vai conseguir andar do nível do Espírito. Vocês estão muito quietos, estão me fazendo entender? Sim? Então aqui, a intenção de Deus, se a gente pode dizer que Deus teve uma intenção, mas quando nos criou, Deus, a única coisa que Deus nos criou, a intenção de Deus nos criar nos relacionamentos, Ele nos criou semelhantes, porém diferentes. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te criou a imagem e semelhança dEle. Mas você é diferente, você tem um temperamento, você tem o seu jeito, né? Eu não posso nunca ser, e nem quero, e nem nós podemos querer ser igual ao outro. Na semelhança sim, mas não nisso. Cada um gosta de uma música, eu estava falando com o Charles ontem. Cada um gosta de uma música, gosta de um filme. Tem gente que gosta de comer filme, assistir filme comendo pipoca. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de pipoca doce, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta disso, gosta daquilo. Tem gente que é de um jeito e é do outro. Então, querido, a gente precisa, nesse sentido, de dizer assim, olha, eu te respeito. E você vai me aprender, me respeitar naquilo que eu sou, nas minhas necessidades. Um fala mais, outros falam menos, né? Uns amam mais, uns abraçam mais, outros abraçam menos, né? Não é assim? Mas não quer dizer que a gente não ama, né? Que a gente não está ali para isso. Então, viver no Espírito é descobrir o segredo. Que quando Deus nos criou, Ele nos criou com esse segredo. Fala, meu Deus, que segredo é esse? Quem sabe qual é o segredo? Qual é o segredo que Deus nos criou? Diga assim, para ser obediente. Esse é o segredo. Quando a gente fala muito, gente. A gente fala com os filhos, a gente fala assim, olha, você é desobediente, você é isso, você é aquilo, você não fez, e tal, né? Aquela coisa errada toda que mãe e pai têm aí, né, para administrar, né? Mas quando a gente tem obediência no nosso coração, você tem muitos benefícios de ser obediente. Tem gente que fala assim, não. Gente, isso acontece nos atendimentos, isso acontece na terapia, que a gente diz assim,
e a pessoa diz assim, você ouviu? Você está ouvindo o que eu estou falando? Quem já falou assim com o filho? Você está ouvindo o que eu estou falando? Ele diz, sim, estou ouvindo. Mas o que a alma dele vai fazer quando sair dali? Vai fazer o que ele quer. Assim somos nós. Deus fala conosco. Gente, Deus fala conosco. Deus fala conosco na palavra, Deus fala conosco no relacionamento. Deus fala conosco através do marido. Você fala assim, através do meu marido está amarrado, bispo. Deus fala. Deus fala através dos seus filhos. Deus fala de muitas maneiras, né? Mas se a gente vai ouvir e obedecer, nossa, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem dificuldade quando mexe na nossa ferida. Tem ou não tem? Você é isso. Eu, pelo menos, eu já sou vermelha, eu fico mais vermelha ainda. Aí eu falo assim, não. Aí o chato fala assim, é. Aí eu fico assim, falo, tá bom então. Como é que a gente canta para a pessoa quando a gente não quer ouvir? Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Ó, gente, a gente não pode cantar isso não. É Deus, nós temos que dizer, Deus, toma conta da minha vida. Tem misericórdia de mim, né? Então aqui a gente vai vendo esse contorno, querido, em toda a história das nossas vidas. Eu estou vendo aqui meu horário e eu quero entrar numa coisa muito importante, que é a área do trabalho. Nós falamos de família, nós falamos de relacionamento com Deus, e a gente vai ver esses contornos aqui, então lembrando que todas as vezes que você olhar para uma pessoa, ela é uma porta. Fala, meu Deus. Agora, quem que vai ser a sua porta? A sua porta de abrir acesso, de abrir um novo lugar, te levar para um novo nível. A sua porta pode ser o pastor, a sua porta pode ser seu chefe, a sua porta pode ser muitas portas e muitas portas, né? Pode se abrir diante de você. E uma das coisas que eu estava pensando em relação, por exemplo, ao trabalho, as pessoas têm muita dificuldade de ser obediente no trabalho. E eu estava vendo e ouvindo, né? E a gente vai trabalhando com isso também. Quando você vai para uma entrevista de emprego, e a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Quando você vai para uma entrevista de emprego e que a pessoa pergunta assim para você, me fala um pouquinho do seu trabalho antes. Aí vocês vão ver se é espírito, se é alma. Eu falei, bispo, até nisso tem, lógico. Ele diz assim, que sabe o que é no meu trabalho antes? Aí fica pensando assim um pouquinho, né, na entrevista, e agora, o que eu vou falar, né? E agora, hein? Se eu falar isso, não vai dar certo. Tem que pensar muito no que a gente vai falar, viu? E ele disse, não, sabe o que é no meu trabalho? Eu não era valorizado. Meu chefe era uma pessoa que não fazia as coisas que eu fazia. E ele achava ruim ainda, porque eu era melhor do que ele, né? E aí vai falando da entrevista. Não, e aí o entrevistador vai querendo saber mais, né? E fala assim, e por que você saiu? Sabe o que é? Ele me mandou embora. Tá. E agora, por que você está aqui? Não é assim normalmente as entrevistas? Estou falando rápido aqui, mas é mais ou menos assim, né? Então, você vai fazendo a entrevista e a pessoa vai falando e diz assim, e a porta vai abrindo ou vai fechando. Então, as portas, elas podem abrir, porque você está diante da porta. Vocês concordam comigo? Quando você está diante do entrevistador, é a sua porta. Ou vai abrir, ou vai fechar, né? Eu já contei isso aqui para vocês, né? Eu vi duas coisas quando eu trabalhei fiz estágio, na verdade, né? Teve uma moça que faltou 3 dias no trabalho. E ela chegou e falou assim, o chefe perguntou assim, a psicóloga, na verdade, perguntou para ela, por que você faltou no trabalho? Ela falou assim, porque foi o meu aniversário. Ela falou, 3 dias de festa? Ela falou assim, então você vai ter 3 dias de suspensão também, minha querida. Aproveite mais um pouco a sua festa. Todo mundo olhou assim, espantado. Eu fiquei espantada, falei, nossa, misericórdia. E o outro, esse eu fiz entrevista com ele. A gente estava fazendo um teste. E eu perguntei para ele assim, o que você acha que você tem dificuldade?
se a gente pudesse dizer assim, o seu defeito, né? Com muito jeito, a gente tem que fazer entrevista, né? E ele falou assim, eu não estou me lembrando de nenhum agora. Falei, rapaz, né? Que coisa, né? Eu não me lembro de nada, me deu uma amnésia agora que eu não consigo lembrar. Esqueci tudo. Não sei, né? De repente deu uma amnésia no cara, né, na hora, né? Eu comecei a rir. Eu aprovei ele na época, mas eu falei, rapaz, você não pode fazer isso mais com os outros. Por quê? Porque isso pode te reprovar. Ele pediu 1000 desculpas, ele falou, não, sabe o que é? Eu estava com medo de perder a vaga. Pior ainda, né? E tem gente que é sincero, olha, eu tenho dificuldade de acordar de manhã. O que a gente diz, o entrevistador? Você tem celular? Você tem despertador? Você tem mais não sei o quê? Bom, só voltando aqui. Então, vamos pegar aqui rapidinho a vida de José, já para a gente ir fechando. José, quando saiu do Egito, ele foi levado como escravo, foi vendido para a casa de Potifar. E quando ele chegou diante de Potifar, eu fiquei pensando na entrevista, né? Da onde que você é? Sou israelita. O que você sabe fazer? Não sei o que José falou. Não, mas eu estou disponível, né? A Bíblia vai falando, né? Quando ele entrou na casa de Potifar, se ele tivesse dito assim, você não me conhece. Olha, eu era o preferido do meu pai lá na minha terra. Eu ganhei uma jaqueta colorida do meu pai porque eu era especial. O meu Deus é poderoso, mas eu estou aqui, eu sou escravo. Ia dar certo esse negócio? Essa entrevista? Não ia. O que ele fez? Tudo que estava diante dele, depois você pode ver isso na Bíblia, tudo que estava diante dele, os desafios, ele aceitou. Diz assim, porque José era um homem que andava no Espírito. Não quis dizer que a alma dele muitas vezes não chorava, mas ele andava diga comigo assim, no Espírito. E a porta era quem para José naquele momento? Potifar. Aí vocês sabem toda a história, que a mulher de Potifar depois, né? A única coisa que ele colocou para que Potifar, que José não tivesse acesso, era a mulher dele, né? E diga comigo assim, José era um homem de honra. Diga assim, José era um homem de honra. Porque se fosse outro, querida, falar, oba, vou aproveitar. É uma porta que Deus está abrindo para mim nessa mulher de Potifar, vai ser o trampolim. Às vezes tem porta que não é de Deus, não. Tem porta que é do diabo, né? Bom, então o que aconteceu aqui? Quando aconteceu a situação com a mulher de Potifar, que Potifar ficou sabendo, ficou com muita raiva e jogou ele na prisão. Só que tem uma coisa, quando você anda no Espírito, não adianta fazer nada contra você, querido, que vai dar tudo errado. Porque quem anda no Espírito, conhece as coisas que são do Espírito, tem o discernimento das coisas que estão no Espírito. José, muitas coisas ele não entendeu no início. Você vê que lá no final ele entendeu tudo e o que ele disse, né? Então, você pensa, nossa, bispo, mas isso não é subir de nível. Foi para a prisão. Chegou na prisão, todo lugar que José chegava, porque Deus era com ele, e ele tinha esse tempo com Deus, e ele tinha uma vida no Espírito, ele ganhava como é que eu digo aí? Ele ganhava um lugar de honra, né, na verdade, né? Então José ali, ele também foi líder de todas as pessoas que estavam ali, os carcereiros. Ele era um carcereiro, diga comigo assim, líder. E ele então, você vê que, você pensa, nossa, mas parece que está descendo de nível, né? De um administrador para um carcereiro, parecia descer de nível. Não se preocupe, querido. Quando o nível, muitas vezes, que você está passando, você pensa, nossa, eu estou num nível muito baixo. Eu entrei lá na escravidão, eu entrei lá no porão, eu entrei lá naquele lugar. Mas lá naquele lugar, se Deus é com você, você vai ser líder naquele lugar. Quantos podem dizer amém? Então, isso é subir um novo nível. E depois, ele interpretou os sonhos ali do padeiro e do copeiro. E chegou, diga comigo assim, e chegou. Aquele momento ele pensou, nossa, agora chegou a minha hora.
Diga assim, ainda não era a hora de Deus. Então, depois, qual que foi o último nível que José subiu? Governador do Egito. Chegou diante de Faraó. Diga comigo assim, portas. Portas. Então, você vê que o momento que ele viveu, as entrevistas que ele viveu, as situações que ele viveu, foi subindo ele de nível. E diga assim, e a Bíblia diz que Deus era com ele. Quando Deus é com você, querido, e você é com Deus, você é um homem e uma mulher de Deus, o seu nível vai subir. Diga assim, glória a Deus. Bom, gente, está acabando. Então, vocês agora vão começar, quando vocês forem ler a Bíblia, falar, olha, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. E para a gente fechar de verdade, que o pregador vai falando assim, vou fechar, né? Para a gente fechar de verdade. Estava lembrando aqui da história de Naamã. Gente, isso foi tão forte para mim. Eu falei, Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Quem que foi à porta de Naamã para Naamã ser curado da lepra? Eu sei o que vocês vão dizer. Aquela moça, aquela menina, aquela adolescente. Não, foi só o começo, diga assim, foi só o começo daquele relacionamento. Mas quem foi à porta verdadeira foi Eliseu, que era o profeta. O que aquele homem, quando chegou ali diante do profeta, qual era a expectativa da alma dele? De ser atendido pelo profeta. O profeta atendeu? Não. O que ele falou para ele? Vai lá, mergulha 7 vezes lá. E o que a alma daquele homem gritou? Meu Deus, sou tão importante, o general não me atendeu. Mandou tomar banho mandou mergulhar nesse rio aqui, sujo, na minha terra tem rio, limpo. Você vê o quanto que é importante os servos, né? Que às vezes o servo enxerga mais do que o general. E o servo falou para ele assim, mas qual que é o problema? É só para o senhor mergulhar 7 vezes aí. Diga comigo, obediência. Obediência. Então, quem anda no Espírito, de novo, obedece. Quem anda fora do Espírito, argumenta. Argumenta, 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 e é alma, é alma, é alma. Aí agora que vocês forem atender, você fala assim, está no Espírito? Ou está na alma? Está no Espírito ou está na alma? Então a gente vai aprendendo a discernir, né? E depois tem uma coisa muito importante que aconteceu ali. Quando ele foi curado, que ele voltou lá com Eliseu, ele falou assim, olha, eu tenho uns presentes aqui que eu trouxe para você. O que Eliseu falou para ele? Não quero não, pode levar contigo. Diga assim, homem de Deus que anda no Espírito, que discerniu, vocês vão ver o tanto que isso é forte, que discerniu, que aqueles presentes, sabe os presentes de Faraó? A gente tem que saber discernir se aquele presente é de Deus, se aquela porta é de Deus, se aquela oportunidade é de Deus ou se não é. E só discerne quem anda no Espírito. E aí então, quando ele chegou ali, o servo dele falou assim, nossa, que é isso? Não vai aceitar os presentes? Ele falou assim, não vou aceitar. Foi embora o homem com os presentes. De repente, quem corre atrás? O servo. Meu Deus, diga assim, alma, desejo, tudo tem a ver com a nossa alma, dos desejos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. E aí, então, o servo dele foi lá, voltou, recebeu tudo, né? Não, mas está tudo aqui, eu vou te dar. Faraó dá assim, ó, vai, leva, pode levar, vocês merecem. E quando ele voltou, o profeta falou assim, o que você foi fazer? Sabe quando você entra na pontinha do pé? Quem já fez arte assim? Vou entrar que ninguém vai escutar, eu passei a noite inteira na festa, eu vou abrir a porta devagarinho, ninguém vai escutar. Aí seu pai e sua mãe estão lá de joelho no quarto ou na sala. Ô, meu filho já chegou. Aí você fala, meu Deus, me descobriram. É. Aí quando vem lá o servo todo quietinho, aonde você foi? Não deu um monte. Ele falou assim, não, meu coração foi com você. Filhos, o coração do pai e da mãe vai com você, sabe como? Na oração. Ele sabe tudo.
Ah, Jesus. Então, queridos, quando ele voltou, ele falou assim: olha, meu coração foi com você, você fez isso, você recebeu os presentes. Aqueles presentes, escuta, eu vou falar aqui para vocês. Aqueles presentes eram daquele homem que tinha lepra. Era amaldiçoado aqueles presentes. Quando ele recebeu, o que o profeta falou para ele? Recebeu a lepra de Naamã na vida dele. E passou a ser excluído. Nossa, estou arrepiada. Você quer andar no espírito ou você quer andar na carne? Você quer andar na sua alma ou você quer andar com Deus? Você quer os presentes de Faraó ou os presentes que Deus tem para você? Você quer os presentes dos generais? Tenho muito para dizer, mas não dá mais fechar. E eu fiquei pensando nisso, falei: Deus, quantas vezes as pessoas falam assim: o que tem, né? O que tem namorar com gente que é incrédulo? Não tem nada, bispo. A luz e as trevas, não tem problema. Eu vou mudar ele, bispo, ele vai se converter. Vai, meu filho. Vai pegar a lepra do cara, né? É isso que eu tenho para dizer, e eu creio que Deus... E, gente, tudo que eu estou falando é possível a gente fazer, mas nós temos uma luta com o nosso espírito e a nossa alma. Então, quando você estiver com a sua alma, você vai falar assim: isso aqui é alma, isso aqui não é espírito. Eu vou submeter o poder e a autoridade do nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a andar no Espírito, Senhor. Porque se nós andarmos no Espírito, Senhor, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ajuda-nos a ver as portas certas diante de nós, as pessoas certas diante de nós. Senhor, as portas que vão se abrir, os acessos que vão se abrir, mas que sejam de Deus, Senhor. E, Senhor, e a nossa alma, faz a nossa alma quietar, Senhor, e submeter ao Espírito, Senhor, que é a nossa origem lá antes do homem pecar, Senhor. O Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre cada vida, casamento, relacionamento, trabalho. Senhor, que cada pessoa possa aprender, Senhor, o caminho, Senhor, de andar no Espírito. Nossa alma está sempre pronta, Senhor, a ter razão, a ter, Senhor, argumentos, Senhor, mas o Teu Espírito, Senhor, é poderoso, Senhor Jesus, para nos convencer de todos os nossos caminhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrar num nível, Senhor, um novo nível, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Vai ler a Bíblia agora e vai ver: olha, isso aqui é Espírito, isso aqui é alma. E ler sua própria vida, né? O que há em mim que é Espírito e o que há em mim agora que é alma. Amém? Nós vamos nos preparar agora para entrar no nosso momento, na nossa oferta, no nosso dízimo. Dizer para Deus: Senhor, está aqui a minha vida, meu ser, meu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode preparar a sua oferta, o seu dízimo, você que está conectado aí, pode preparar a sua oferta, o seu dízimo, pode declarar aí diante de Deus a vitória na área financeira. Você que está prestes a fazer uma entrevista, e ficou uma dica boa aí hoje, né? Você pode aprender a ser uma pessoa que vai ali naquele lugar, que quando a porta se abrir diante de você, você vai saber discernir se é de Deus ou não, as propostas que são feitas, né, para nós e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, você tem aí os Pix, você tem aí a conta, você tem a maneira de você fazer a sua transferência, em nome do Senhor Jesus. Lembrando aí que hoje à noite, às 18 horas, nós temos... O Bispo Charles vai estar aqui pregando com vocês. Ele está se recuperando aí de uma virose, mas à noite ele vai estar aqui. Amém? Glória a Deus. Então prepare a sua oferta e nós vamos orar em nome de Jesus.
Senhor, nós oramos, nós te agradecemos por esse momento tão importante, Senhor, tão espiritual, Senhor. Ó Deus, que nós aprendemos com o nosso pai Abraão, Senhor, que levou diante de Melquisedeque, Senhor Jesus, o seu dízimo, Senhor, e ofereceu ali com esse entendimento de um homem que anda no Espírito, Senhor, não vai ter dificuldade de dizimar, de ofertar, porque está na Tua palavra e antes da lei, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e colocamos no Teu altar as ofertas, os dízimos, Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Você que está aqui pode entregar aqui no altar, e você que está conectado pode usar aí a tecnologia em seu favor e a favor também da igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Em nome de Jesus. Estende as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Amém. Até a noite, queridos. Deus abençoe. Você que está conectado pode vir à noite, queridos. Amém? Espírito Santo.